Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade ao estudo do reino animal, estudando os vertebrados, mas hoje falaremos sobre os vermes e as verminoses, que são doenças causadas por vermes. Basicamente, os vermes se apresentam na natureza com três características básicas: vermes de corpo achatado, aí o nome Plateumintus, plates, chato, eumintus, vermes. Nemateumintus, vermes em forma de fio, vermes cilíndricos, nema, fio. Todas fazem analogia aos vermes. Anelídeos, corpo metamerizado, ou seja, o corpo com segmentos. O caso mais conhecido é da minhoca. Vamos observar aqui. Quando eu falo plateumintus, né, vermes de corpo achatado, eu vou basicamente falar da planária, dos esquistossomos e das tênias. Se eu falar dos nemateumintus, eu vou abordar lombrigas, os ancilóstomos, os oxiúros e as filárias. Se eu abordar anelídeos, eu me refiro a minhocas, sanguessugas e poliquetos. Olha como os vermes são lindos. É um espetáculo da natureza. Então, vamos começar pelos nemateumintos. Como eu já falei, são vermes de corpo achatado e que são, obviamente, de corpo mole. Podem ter vida livre ou ser parasitas, no caso, endoparasitas, parasitas internos. Um exemplo é a planária, a tênia e o esquistossoma, como eu já falei anteriormente. Basicamente, o corpo deles tem 3 folhetos embrionários, assim como o nosso. Tem prostômios, ou seja, um aparelho bucal. Ainda não é a boca como a nossa. Existe uma abertura para a entrada do alimento, mas ainda não é uma boca estruturada, articulada como a nossa. Já possuem alguns órgãos, mas eles são acelomados, sem um tubo interno. São bilatérios, ou seja, simetria bilateral. Como já foi falado, podem viver livre no ambiente, né? Solo ou água marinha ou água doce, e podem ser parasitas, né? Viver às custas de outros organismos. Então, basicamente, os plateumintos têm o corpo chato, mole e alongado. Tem tamanho variado, pode chegar até metros, né? A tênia, ela chega a 15 metros de comprimento, tá? Assim como uma planária tem alguns centímetros, o oxiuro e o ancilóstomo milímetros, né? Basicamente, pensando aqui na questão digestória, o prostômio, que é uma boca simples, né? Os ocelos, que são estrutura semelhante aos olhos, né? A faringe e a cavidade gastrovascular. Um exemplo aqui é a planária. E a planária, ela tem uma característica bem peculiar, né? Elas conseguem fazer a regeneração, tá? Então, se eu cortar uma planária em 3 pedaços, ela se regenera. Então, é um tipo de reprodução assexuada. Eles possuem tecidos desenvolvidos, né? Nós temos aqui na reprodução sexuada, quando participa o macho e a fêmea, a fecundação cruzada, por quê? Eles são hermafroditas, ou seja, eles são monóicos. É macho e fêmea no mesmo organismo. Mono, oikos casa. Então, na mesma casa estão 2 gêneros, feminino e masculino. Então, elas trocam material genético, assim como as minhocas vêm para a superfície em noite de luar para fazer isso. Em alguns plateumintos, nós temos o dimorfismo sexual, ou seja, o macho e a fêmea são bem diferentes, embora sejam da mesma espécie. Mesma forma, o ser humano, na maioria das vezes, nós conseguimos distinguir o homem da mulher, principalmente olhando o pomo de Adão, né, que é o famoso gogó.
Então, somos seres dioicos. Existe o macho e existe a fêmea, tá? Com isso, há uma diferenciação entre macho e fêmea. A classificação dos plateumintos. Nós temos os tubelários, um exemplo, a planária. Os trematodas, um exemplo, o esquistossomo, que causa a barriga d'água. E a cestoda, que seria os vermes segmentados, que é o caso da tênia, né? A tênia tem a cabeça e o corpo cheio de proglotes, que são anéis grávidos, por assim dizer. O próximo grupo são os nemateumintos. Nema, fio, eumintos, vermes. Então, vermes em saco de fio. Ou, numa linguagem mais antiga, os asqueumintos, vermes em forma de saco. Os mais conhecidos é a lombriga, o ancilóstomo e a filária. São cerca de 90 mil espécies, né? Algumas ainda estão sendo catalogadas, né? Vivem em diversos ambientes, podem ser parasitas de animais e vegetais. Claro que nesta fala eu vou abordar mais a questão das verminoses humanas. A simetria é bilateral, né? O corpo, como eu já falei, cilíndrico, com uma extremidade, as extremidades, né, mais afiladas, vão afinando, e o corpo é segmentado daqui para observar. Alguns são de vida livre, outros têm que parasitar um organismo vivo, e também o tamanho é variado, chegam de milímetros até 8 metros. Seguindo aqui, nós vamos para o outro grupo, que são os anelídeos. O corpo com anéis ou metâmeros. Anelídeos vem de anel, corpo cheio de anéis, né? Corpo segmentado. Esse segmento nós chamamos de metâmero. Então, vamos observar aqui os anelídeos, né? São bem conhecidos, os hirudíneos, que não têm cerdas, que são conhecidos popularmente como sanguessugas. Os poliquetos, que têm muitos quetos, muitas cerdas, muitos segmentos, por exemplo, os nereis, que são marinhos. E os oligoquetos, têm poucas cerdas, poucos anéis, que no caso é a nossa conhecida minhoca aqui. Então, mais um pouquinho aqui da classificação, né? Falar um pouquinho da sanguessuga. Ela tem a boca, na boca ela tem uma saliva que tem uma espécie de um analgésico. Ela pode sugar o sangue humano. Ela tem uma ventosa, ela adere a ventosa na pele, né? Consegue sugar o sangue. Na outra extremidade, a ventosa adere para se segurar. Nós temos algumas terapias usadas com minhocas, né? No caso, para produzir o humus, e aqui a outra terapia humana usada com as sanguessugas. No caso, os famosos hematomas, né? Uma cirurgia onde a pessoa fica com os vários roxos ali, né? A dificuldade de circulação é colocado as sanguessugas. No século passado, antigamente eram usados muitas para diminuir a pressão arterial, né? Para diminuir o volume de sangue, então elas eram utilizadas para o tratamento dos hipertensos. Então, para não esquecer de caracterizar esse grupo, possuem o corpo cilíndrico, segmentado, que são as quetas, as cerdas, metâmeros ou anéis, né, que são as divisões. Ocorre em ambientes aquáticos e terrestres, né? Aqui tem um exemplo, a minhoca da Amazônia, que é uma minhoca bem grande. O sistema digestivo é completo e as cerdas são utilizadas como locomoção, contrai, distrai, né? Contrai e dilata para proporcionar o deslocamento. Então, não podemos esquecer que os anelídeos são animais invertebrados com corpo vermiforme, por isso que estão classificados como vermes, mas desse grupo apenas a sanguessuga é um ectoparasita, um parasita externo. Falando um pouquinho das verminoses, né?
Eu vou falar de algumas, as mais conhecidas. Popularmente, nós temos a ascaridíase, né, causada pelo Ascaris lumbricoides. Popularmente, nós conhecemos como lombriga, né? Há anos atrás, até a década de 70 ali, era comum, às vezes, as pessoas chegarem a falecer, a vir a óbito de tanta lombriga, né, que tinha. Há um registro, né, como diz aqui, que todo mundo provavelmente possa ter sido infectado. Aí a necessidade de nós tomarmos uma medicação, no mínimo uma vez por ano, ou indicada a cada 6 meses, que seja um antiomítico. Por quê? Se a pessoa possui o Ascaris lumbricoides, ela defeca em qualquer lugar, né? E a água vai levar os ovos, né, para um alimento que não seja bem lavado e ocorre a contaminação. Mas nós podemos apegar até no ar, né? O que acontece? Vai entrar pelas vias aéreas, vai descer pelo tubo digestivo e vai se instalar lá no intestino delgado para sugar os nutrientes. Ela libera uma substância que causa diarreia, causa dores musculares, que causam até depressão, tá? É dois sintomas, certo? Não estou dizendo que seja. Quadros que se agrava a questão respiratória. Então, assim, é muito importante tomar, né, a medicação antiomítico pelo menos uma vez a cada 6 meses, tá? A esquistossomose é muito comum em regiões mais quentes. Aqui no sul, em virtude do frio, nós não temos incidência de esquistossomose, que é a famosa barriga d'água, né? O aspecto que fica o fígado da pessoa contaminado. Por quê? No caso da esquistossomose, que é uma verminose bastante antiga, achada até em múmias egípcias, existe um parasita intermediário, que é o caramujo do gênero Bionfalaria. Ele tem o verme, né, a parte intermediária do verme, a larva. E aqui o que acontece? A larva, quando ele entra nas lagoas, nas famosas lagoas da coceira, ele sai a larva e se ela encontrar o tecido humano, ela vai perfurar, né? Entrar pelos pés, pela parte dos membros inferiores, e ela vai seguir pela corrente sanguínea e vai chegar lá no intestino delgado e vai vir para o fígado. No fígado, elas vão se desenvolver. Há um dimorfismo sexual, o macho e a fêmea, tá? A partir do momento que a verminose começa a se desenvolver, os vermes começam a procriar, o indivíduo começa a desenvolver o abdômen. Então, é muito importante, quando for para outras regiões, o cuidado em não andar descalço. Continuando aqui, eu vou falar um pouquinho da questão do consumo de carne, né? A tênia. Falar um pouquinho da teníase, né? Vocês podem observar aqui o desenho, né? A tênia é um verme alongado, ela chega a vários metros de comprimento, ela tem uma ventosa na cabeça. A cabeça da tênia nós chamamos de escólex, e o corpo segmentado. Esses segmentos aqui nós chamamos de proglótis, né? Que são anéis grávidos. E aí o que acontece? Quando a gente ingere carne mal passada, né, que contenha o cisticerco, que é o ovo da tênia, ele vai se instala lá no nosso intestino. Isso se ele pegar o rumo certo, né? Se ele pegar a carona no lugar certo. Por quê? Ele pode migrar lá para a coluna ou então para o nosso encéfalo, para o nosso cérebro. E aí a pessoa tem convulsões, é o que a gente chama de neurocisticercose, né? Isso ocorre quando nós ingerimos carne suína contendo cisticerco, o ovo da tênia, e ele não se desenvolve lá no intestino, ele vai pela corrente sanguínea e se desenvolve lá no nosso encéfalo, no nosso cérebro, causando sérios problemas, né? A pessoa tem convulsões. Então, assim, melhor forma é evitar de comer carne sem saber a procedência, evitar de comer carne
mal passada. E, claro, sempre observar a origem do que está ingerindo. A próxima verminose, ela é muito comum em regiões quentes também. Hoje em dia, em questão do saneamento básico, em questão dos hábitos de higiene, diminui-se bastante o caso de amarelão, né? A pessoa ficava com icterícia. Até a parte da esclera, o branco do olho ficava amarela, porque o ancilóstomo, ele se instala lá no sistema digestório, e aí o que acontece? Ele literalmente suga o sangue. Qual a via de contágio? A pessoa infectada deposita os ovos no solo, né? Os ovos vão entrar pela derme, normalmente pelos pés, e vão caracterizar, né, a ancilostomose. Então, Monteiro Lobato criou um personagem para as campanhas de saneamento básico, para sensibilizar, conscientizar a população a usar calçados, né? E a questão de não defecar atrás da moita ou no chão ou em qualquer outro lugar que não seja o vaso sanitário, justamente porque a água pode contaminar alimentos, né, verduras mal lavadas, por exemplo, e o simples fato de andar descalço em locais que porventura possam ter os ovos do ancilóstomo. E ele causa uma anemia profunda, causando o que a gente chama de amarelão em virtude da anemia, tá? A próxima verminose também é de países tropicais, né, chamada elefantíase ou filariose. Por quê? Eu também tenho um agente intermediário aqui, né? Eu também tenho um hospedeiro intermediário, que é o mosquito Culex, né? Ele é hematófago. Ao momento que ele pica uma pessoa contaminada e vai picar novamente, ele vai transferir aqui o verme, né? O verme ele se instala nos membros de maior vascularização, que seriam maior concentração de água também, né? Que seriam os membros inferiores. Aí o nome, né? Elefantíase, porque dá a impressão que o membro, né? A perna, o pé fica com o aspecto de uma pata de um elefante. Pode acometer o seio, a glândula mamária ou a bolsa escrotal também, tá? Então, assim, normalmente são as pernas, mas pode acontecer de infestar glândulas mamárias e a bolsa escrotal. Também é comum em países que não faz o combate ao mosquito Culex. Seguindo aqui com as nossas verminoses, eu deixo para vocês um mapa mental para vocês, quem quiser fazer as suas anotações, né? Nós temos a enterobiose, que é quando o verme ele passa de uma pessoa para outra, principalmente criança, né? O principal sintoma é coceira na região anal. Coça, pega o brinquedo do outro, ou seja, a contaminação é muito rápida. O bicho geográfico é quando os animais defecam na praia, né? A pessoa normalmente anda descalço, o bichinho, né? O verme ele vai fazendo um caminho, por onde ele passa ele deixa o sinal, então ele causa coceira e lesões na pele, tá? Então a forma de evitar o bicho geográfico é não levar animais, né, como cães e gatos, à praia, ok? Então eu encerro a aula de hoje com um recadinho, né? Lembrando a capacidade que vocês têm, né? Que sem dúvida, né, vocês são capazes de ler e entender este texto com as letras trocadas. Então, assim, continuem estudando, se esforçando, fazendo todas as atividades. Leiam bastante, né? Coloquei aqui, quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. O que eu quero que vocês pensem com isso? Ampliem os horizontes, né? Se dissociem da ilha para olhar para ver a ilha. Ou seja, assistam outros vídeos, leiam, façam resumos, anotações. Agradeço
o carinho, a atenção. Muito obrigada, um grande abraço, bons estudos, professora Dirce.